Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e dizer que é motivo de alegria e de satisfação estar com vocês nesta tarde. Eu digo estar porque nós estamos, né? A tecnologia nos coloca frente a frente, nos dá essa possibilidade. Quem pensava nisso há 30 anos atrás? Hoje a gente está vendo que a gente chega na casa do outro, entra na casa do outro, né? Tendo a permissão para entrar. Eu estou entrando na casa de vocês agora à tarde, através dessa live, e parabenizar o IFEP pelos 26 anos de organização, de luta, de choro, de suor e de vitória. Aí para os nossos idosos que estão aí sentados aí na área do IFEP, um abraço fraternal a todos e que o IFEP seja bênção na vida de você. Complicado quando às vezes a gente olha para o envelhecimento como sendo o fim da vida, quando a gente esquece que o envelhecimento é um dom de Deus. Deus nos dá vida longa. E Deus prometeu lá na época do dilúvio que os nossos dias seriam de 120 anos. Então isso significa que morrer antes de 120 anos é estar perdendo, está perdendo. Então vamos lutar para vivermos até 120 anos, porque isso foi o que Deus determinou lá. Enfado e canseira aos 70 por conta do pecado. Está lá o salmista dizendo isso. Expusesse diante de ti os meus pecados e as minhas transgressões. Aí ele vai falar que o carro do pecado, né, chega a 70, 80, chega cansado e enfadado. Mas não é isso que Deus quer de nós. Queridos, a temática do IFEP, conhecer para amar. É coisa interessante isso, né? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente não ama. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. E eu quero falar aqui, dizer que esse amor não é esse amor romântico que a gente costuma falar, né? O amor de pai, de mãe, de marido, de esposo, de filho. Não, não é esse amor. É o amor ágape, o amor de Deus. Então, quanto mais a gente tem esse amor de Deus manifestado em nossas vidas, nós vamos refletir a imagem e a semelhança dele. Muitas vezes as pessoas acham que a imagem e semelhança de Deus é essa coisa física. Puxa, imagine Deus parecido comigo, né? Não tem jeito mesmo, né? Baixinho, gordinho, barrigudinho, cabelo branco, usando óculos, não tem, né? Mas o amor de Deus, a manifestação do amor, ela produz em nós as ações dele. Então, parabéns aí pelo tema, conhecer para amar. E dentro dessa proposta de conhecer para amar, nós queremos tratar com vocês uma temática que coloquei como tempo o desafio, ou desafios no plural, para cuidar da pessoa idosa. E sei que vocês aí do IFEP têm um longo desafio, não é fácil. Não é fácil, eu vejo isso dia a dia da minha caminhada, agora da minha parada, mas os meus voos remotos, os problemas que as instituições de longa permanência têm. Isso tanto quando eu era o presidente do Conselho do Direito à Pessoa Idosa de Pernambuco, hoje ainda na qualidade de conselheiro não empossado, porque quando a gente ia ser empossado para mais um mandato lá no Conselho Estadual de Direito do Idoso, veio a pandemia, está tudo suspenso. E a gente nem sabe quando isso vai voltar a acontecer, quando é que a gente vai voltar ao Conselho para trabalhar essas questões relacionadas com a pessoa idosa. Hoje mesmo eu houve um telefonema para mim de um assessor político na época da eleição, vocês imaginam, procurou para saber o que era que a gente podia fazer pelos idosos, porque o seu candidato a prefeito estava interessado em trabalhar com isso. E eu conversei um tempo, né, com relação a essas questões, essa necessidade que todos nós idosos temos. Não só vocês que estão aí em abrigamento na ILPI, mas o idoso, do modo geral, como cidadão, né, como cidadã desse país. E hoje o grande desafio, porque nós estamos no período de pandemia e eu tenho falado muito sobre os desafios futuros, né, pós-isolamento, como nós idosos
vamos ter que nos comportar depois, né, do isolamento. E eu costumo dizer assim que eu não sou tão ousado para desafiar Deus diante de uma pandemia. Então eu tenho todos os meus cuidados e creio que todos os idosos também devem ter os seus cuidados. Mas eu quero tratar desse assunto nessa perspectiva de como cuidar do idoso. Queridos, vejam, o mundo está envelhecendo de uma forma muito rápida, né? Em 2008, nós éramos 506 milhões de idosos no mundo. Em 2040, quer dizer, daqui a 20 anos, nós vamos ser 1 bilhão e 300 milhões de idosos. Isso significa que aproximadamente 15% da população do mundo será idosa. E agora tem uma coisa interessante, olha que coisa interessante. A faixa etária que mais cresce é a partir dos 80 anos. Olha só que coisa interessante. A gente falando, né, em fase canseira, 70 e 80, mas as pesquisas dizem que se você conseguir passar dos 80, você vai viver mais. Eu li certa ocasião, numa literatura médica, que dizia que o Alzheimer só atinge a pessoa até os 80 anos. Se você chegar aos 80 anos sem Alzheimer, você está tranquilo. Pode ser que você morra caduco, eu não sei qual o melhor, o Alzheimer ou a caduquice, né, a senilidade. Mas o que é que acontece? Mostra que há uma tendência maior para crescer. Eu sempre cito o exemplo da avó Manuela, lá da Igreja Presbiteriana de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela morreu com 111 anos. E ela ia para a igreja domingo de manhã e domingo à noite. A última vez que eu estive com ela lá na igreja, eu quis bater uma foto. Ela disse, vó, vamos bater uma foto. E fui pegar uma cadeira para sentar. E ela chegou e disse, não vou bater a foto em pé. Então ela bateu a foto em pé com a bengalinha ao meu lado, não quis sentar. 111 anos. Ia para a igreja. Lógico, a igreja dava acessibilidade também, né? Porque não adianta ter uma igreja com 200 degraus para você chegar lá, e o idoso com 111 anos, só se for de elevador, né? De asa delta, alguma coisa. Tá? Então, o que acontece? Desde 2010 até 2040, nesse período de 30 anos, a população de idosos no mundo vai aumentar 233%. Então, imagina o mundo idoso. E o Brasil envelheceu tão rapidamente, que o período, né, o índice de crescimento dos idosos no Brasil, em 10 anos, foi igual ao índice de crescimento de idosos na França, que passou 100 anos. Então, enquanto na França, a França atingiu o índice que nós atingimos, durou 100 anos, a gente atingiu em 10 anos. Então, veja como no Brasil o envelhecimento é muito grande, e aí vem uma grande questão, que é saber quem vai cuidar de quem. Por exemplo, dentro da própria igreja presbiteriana, quem vai cuidar de quem? As famílias no passado eram famílias longas, 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos, né? Hoje é no máximo 2, e tem família que diz que nem vai querer mais ter filho. Então a gente sente isso na população do Brasil e a gente sente isso na igreja presbiteriana. Veja os nossos departamentos infantis hoje, tudo reduzindo. Veja que hoje eu digo para as pessoas que estão na área de medicina, se quiser alguma coisa mais para o futuro, até para ganhar também mais dinheiro com a medicina, vá para a área de gerontologia e não pediatria. Porque a quantidade de crianças que está nascendo no Brasil, antigamente a pirâmide social era bem certinha, né? Os idosos lá em cima, pouquinho. Hoje, a pirâmide social, eu digo que está igual a minha barriga, né? Faz aquela curvazinha assim e vem para baixo, assim, né? Dá um jeitinho, não é mais aquela pirâmide. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2010, 870 mil pessoas completavam 65 anos a cada mês, olha só, a cada mês. Em 2020, agora, sabe quantas pessoas estão completando 65 anos todos os meses? 1.900.000 pessoas. Então, imagina uma taxa enorme de envelhecimento que nós estamos enfrentando. Então, é dentro desse contexto que nós, brasileiros, que o IFEP vai estar colocado.
E aí vem esses grandes desafios. E no Brasil existem 3 fatores que contribuem para o aumento da população idosa. O primeiro é o aumento da expectativa de vida. Em um dos seus romances, Machado de Assis disse: "Eu não vejo netos nas famílias". Hoje a gente já vê netos, bisnetos, tataranetos. Não é isso? Então, há um aumento de expectativa de vida. Morrer aos 50 anos é uma vitória, tanto que, na época de Getúlio Vargas, quando ele criou lá a Previdência Social, você se aposentava aos 50 anos. E se quisesse continuar trabalhando, poderia continuar trabalhando por mais 10 anos, sem aquela obrigação trabalhista. E você receberia, não era o salário, você receberia um abono chamado pé na cova. Então, quem queria continuar trabalhando ia receber o pé na cova. E é tanto que tem pessoas idosas ainda vivas que recebem. Não está mais com o nome de pé na cova, não, tá entendendo? Por quê? Porque as pessoas morreriam logo cedo. Se você buscar os intelectuais brasileiros, morreram tudo cedo. Não tinha essa expectativa de vida. As igrejas eram feitas tudo com muitos degraus, isso, aquilo, outro, porque todo mundo morria cedo demais. Então a acessibilidade nem era pensada nessa situação. Então a primeira coisa é o aumento da expectativa de vida. A segunda é a mortalidade de jovens. No Brasil está morrendo muitos jovens. A estatística é muito alta com relação aos jovens que estão morrendo aí por questões violentas. Não é nem muita questão de saúde, mas questão de violência. Então, veja, e outra é a redução de natalidade. Os idosos estão vivendo mais, os jovens estão morrendo mais e a redução de natalidade. A taxa de reposição populacional do Brasil hoje é menos do que 1. Antigamente era 2 para 1, hoje está precisando de quase 3 para 1. É tanto que muitas vezes, né, já houve dentro do governo discussões, já vem há uns 5 anos mais ou menos, dentro do sistema do governo, de motivar as famílias para terem filhos. A gente acha que tem muita gente, mas daqui a uns anos o Brasil vai estar igual à Europa, não vai ter gente para trabalhar. Então, o que aconteceu? Lembra aí, há 2 anos atrás, aquela invasão de pessoas da África lá na Europa e os países aceitando, está tudo muito bom, pode vir. Isso era humanitário? Não, não era humanitário. É porque lá na Europa ele não tem mão de obra. E aí essas pessoas que foram para lá, foram para trabalharem, ter uma renda inferior, né? Porque nessa situação as pessoas geralmente não têm a isonomia salarial do país, são estrangeiros, são isso, são aquilo outro, que está vindo, sendo abrigado, né? Então não foi só questão humanitária não, é porque não tem. Eu estive em Manchester, na Inglaterra, e um dia quando eu vi criança lá no supermercado, eu bati palma, porque não tinha. Manchester é uma cidade tão idosa que o comércio abre às 10 horas, às 3 horas da tarde fecha, porque a população é tão idosa que não trabalha como aqui se trabalha no Brasil. Lógico que a qualidade de vida é outra. E eu me lembro que a gente bateu palma quando viu lá umas crianças num pequeno supermercado, tá? Não era isso que a gente tem, não. Essa ideia de hiper, de mega, de não sei o que, ela é muito brasileira. Lá na Europa não é muito assim. Quem são hiper e mega são as distribuidoras, mas os mercados são coisas, aquilo que a gente vê nos bairros. Então veja, aumento de expectativa de vida, mortalidade do jovem, redução da natalidade. Então isso dá um aumento meteórico na faixa etária acima de 60 anos no Brasil. E revela que o país tem um grande desafio quanto ao cuidado para com os idosos. Crescemos rapidamente e não nos preparamos. A família não se preparou, a sociedade não se preparou e a nação não se preparou. Embora o cuidado do idoso seja da família em primeiro lugar. E está na Bíblia. Paulo diz que aquele que não cuida dos seus idosos é pior do que os. Havendo a ausência da família, aí a Bíblia também recomenda que a igreja cuide, que é a sociedade. A sociedade está aí dentro desse contexto. Então, nesse contexto está inserido o IFEP. A ausência da família, agora o IFEP está lá. O governo é o último a entrar nesse contexto. Muitas vezes nós queremos cobrar logo do governo, mas não é competência do governo.
O governo só entra quando a família estiver ausente, quando a sociedade estiver ausente. Ao governo também. Para ter uma ideia, eu acompanho já há 5 anos lá em Brasília um projeto que quer doar às famílias que tiverem idosos acima de 70 anos um salário mínimo de aporte para pagar um cuidador. Por quê? Porque a meta lá era o quê? Fechar as instituições de longa permanência do governo para que a família cuidasse dos seus idosos. Por que isso? Porque o custo de um idoso é muito alto para uma ILPI. Às vezes a gente reclama, vê as pessoas reclamando porque o idoso tem que dar 70% do seu salário ou mais alguma coisa, dependendo do que for acordado, para viver numa ILPI, mas o que é 70% de um salário mínimo? Não dá, porque tem toda a manutenção, tem alimentação, tem remédio, tem os profissionais que trabalham. A gente sabe disso, e não dá. Por isso que eu estou dizendo que é um grande desafio, né, para quem cuida de idosos. Né? Então, e o maior desafio será esse, de quem vai cuidar de quem. Uma outra coisa que temos que vencer como idosos, como os desafios, não só a instituição de longa permanência, mas também a família, né, e a sociedade como um todo. A gente precisa acabar com a concepção negativa da velhice. A concepção de velhice no Brasil é algo muito negativo. É aquele, no popular, não tem futuro. Veja que numa escolha como a pandemia dessa que nós estamos vivendo, entre um jovem e o idoso, a ciência vai escolher o jovem. E não é só agora por causa da pandemia, não. Isso já há muito tempo atrás já era dessa forma. Por quê? Porque não tem futuro. Eu me lembro que quando eu fui fazer uma entrevista para o mestrado aí, aqui numa universidade federal aqui no nosso estado, né? Eu tinha mais de 50 anos e a coordenadora da área de sociologia, ela simplesmente disse que o governo não tinha interesse em meus estudos porque eu já tinha passado os 50 anos e não tinha mais nada para oferecer para o Estado. E essa pessoa chegou a ser secretária de Educação do Estado de Pernambuco. Então, aos 50 anos já não. A gente vai verificando isso, que as empresas, agora mesmo com a pandemia, aumentou em 36% a dispensa de idosos que trabalhavam. Porque muitos deles não têm o conhecimento de novas tecnologias, e a gente está vendo esse problema sério, vocês aí da SAF, da UPH, estão vendo a dificuldade de trabalhar novas tecnologias. E as empresas precisam de trabalhadores que fiquem em casa, como nós estamos fazendo agora. Eu ficava viajando todo final de semana, com certeza, um desses finais de semana, se já não tivesse agendado com vocês há muito tempo, eu não estaria aqui com vocês, eu estaria no estado onde estava a agenda. Mas o que é que a gente descobre hoje? A gente descobre que eu não preciso estar lá no Amazonas para dar uma palestra. A empresa já descobriu isso também, que não precisa o funcionário estar lá em São Paulo, gastando passagem aérea, alimentação, hotel, transporte, uma série de coisas. Por quê? Porque isso é um novo paradigma. Então, quem tiver conhecimento em tecnologia vai avançar, mesmo sendo idoso, com algumas dificuldades. Quem não tiver, vai ser considerado um analfabeto digital e vai ser dependente de alguém. Não vai conseguir fazer nada. Alguém que tem que fazer por ele. Então, esse novo paradigma, né, continua reforçando ainda a questão negativista de que o idoso não tem futuro. Uma outra coisa é que essa concepção de que, como nós chegamos ao envelhecimento, há um processo degenerativo irreversível. Isso aí está caminhando para a morte, é o pé na cova. Lembra do pé da cova, tá? Então, para que eu vou colocar uma pessoa idosa, se eu posso colocar uma mão de obra mais jovem, etc., e por aí vai. E aí vem a improdutividade, olha só, a improdutividade. É um peso social. Não, não é um peso social. No Brasil, o ano passado, a estatística dizia que mais de 5 milhões de pontos de trabalho eram ocupados por idosos, aposentados. Então, o que nós temos hoje, com relação à velhice, é uma visão altamente preconceituosa com relação ao idoso.
é tão preconceituosa, né, que a gente é tratado como velho, né? O velho se descarta. E quando a gente quer fazer alguma coisa, né, usa muito meme, né? Lembra, começou a pandemia? Ah, lá vai o cata-velho, é o caminhão que ia passando para pegar os velhos que iam para a rua, aquelas pessoas que fossem para a rua e fossem pegar ia perder a aposentadoria. Ou então, quando eu era menino, né, corre que lá vem um velho do saco, não é isso? O idoso é para fazer medo a menino. Então, isso é altamente preconceituoso. Imagine envelhecer numa nação que tem essa concepção de envelhecimento e onde há a projeção de que a população idosa vai aumentar 4 vezes mais nesses próximos 50. Vai ser fácil. Então, queridos, são desafios que vocês do IFEP e que é preciso, que é necessário, lógico, não só as orações, é preciso trabalhar no sentido de captação de recursos. É necessário, agora, o mês passado mesmo, o presidente liberou 160 milhões de reais para as instituições de longa permanência, mas é um problema sério. Aqui em Pernambuco, só 3 conseguiram receber o dinheiro porque estava com toda a documentação certinha. E se não tiver com a documentação certinha, não recebe. Aqui no estado de Pernambuco nós temos o Fundo Financeiro do Idoso, mas para poder receber alguma verba, precisa estar com todas as documentações certinhas, não só no âmbito da prefeitura, como no âmbito do estado ou no âmbito federal. Então, isso, quando você tem isso certinho, pode ficar, garante-se as verbas. Agora, tem que correr atrás, às vezes, de deixar tudo prontinho para as possíveis prestações de conta, tá? Então, no passado, se media a qualidade de vida a partir dos indicadores socioeconômicos. Então, a pessoa tinha muitas vidas porque economicamente ele era estabelecido. Hoje não, hoje os indicadores sociais que são utilizados para medir o envelhecimento incluem critérios de bem-estar e satisfação de vida. Veja, além de ter a questão socioeconômica, nós temos mais critérios de bem-estar. Como é que é a sua vida no envelhecimento? Como é que está sendo o seu bem-estar? E qual é a satisfação que você está tendo ao envelhecer? Eu costumo dizer que se a sua satisfação tiver um índice muito baixo, você não é um idoso, você é um... E o velho é aquela pessoa que reclama de tudo, que diz que, Senhor, eu quero morrer. O velho é aquele que só fica lembrando do passado. Quando eu era criança, lá em Barbacena, né? O velho, eu costumo dizer que quando vai orar à noite, ele diz, Senhor, se amanhã eu não me acordar, quero estar na tua presença, morre toda noite, né? Ao invés de agradecer a Deus pelo dia e pedir força para trabalhar. Então, a satisfação de vida também hoje faz parte desse índice de envelhecimento com qualidade. Então, como é a obrigação da família cuidar dos seus idosos, na ausência dela, a sociedade, o IFEP é um desses instrumentos que cuida das pessoas idosas. Como eu falei, não é só com oração, tem que ter toda uma manutenção, porque uma certa ocasião eu tive com uma reunião com a promotoria, né, do idoso, e na época a promotora estava querendo fechar várias instituições de longa permanência porque elas não cumpriam as determinações da Anvisa com relação à portaria 910. E quando eu fui falar em termos, condições mínimas, ela, não, pastor, eu não quero saber de condições mínimas. Então, doutora, faz o seguinte, a senhora fecha tudo isso aí, agora eu quero ver se a senhora vai levar para algum lugar. Se a senhora tem uma fazenda, uma granja, né, para levar todo mundo e deixa lá. Porque não é por aí. Porque a gente sabe que é difícil. Vocês que estão aí no dia a dia do IFEP, né, nesses 26 anos, vocês sabem que é difícil isso. É fácil a gente estar no gabinete lá, só fazendo lei. A portaria da Anvisa diz que as torneiras têm que ser de sensores. O idoso não é nem para abrir, é botar a mãozinha assim e a água cair. Que a gente discorda disso, que o idoso precisa estar mexendo com as mãos, abrindo torneira, isso, aquilo, outro. Então, lá nas regras
de um escritório em Brasília é muito fácil. O negócio é que aqui no dia a dia, a luta de vocês, o desafio, que tem que buscar força em Deus, ajuda de todos os lados para vencer as dificuldades. E lógico que todo mundo quer trabalhar e envelhecer com uma qualidade de vida melhor. Isto é, quando isso acontece, então você passa pelo cuidado físico, pelo cuidado psicológico, pela satisfação de vida, a felicidade e a fé. Eu temo que durante essa pandemia e depois da pandemia, o meu temor é que as casas dos idosos se tornem ILPIs. Isso é, os filhos fiquem só telefonando. Como é que está meu pai? Como é que está minha mãe? Sem ir lá, sem visitar, isso, aquilo, outro. Isso é um grande perigo do ponto de vista, é um temor que eu tenho. Como trabalhar esse bem-estar das pessoas idosas? Olha, pesquisas recentes mostram que o bem-estar da pessoa idosa, ele sofre influência de vários fatores. Quer dizer, o fator demográfico, aonde o idoso está vivendo. Se há uma qualidade de vida do ponto de vista geográfico da casa, que a gente sabe que é complicado hoje, porque muitas famílias moram com seus idosos. Não são os idosos que moram com a família, é a família que mora com o idoso. É o filho que casa, ou a filha que casa, e ao invés de construir casa bem longe da casa que casa, vai morar com os pais. E pouco mais cria algumas dificuldades. Eu via problemas sérios, isso na delegacia do idoso, quando eu era presidente do conselho, de idosos que foram abrindo a guarda e os filhos foram tomando seu espaço. E quando se toma o espaço do idoso, lógico que não há um bem-estar do ponto de vista demográfico. O outro ponto de vista é o físico, a criar condições para que esse idoso seja uma pessoa ativa, que possa continuar fazendo sua parte do ponto de vista físico e também social, que é a inclusão. Isso é importante. No mês passado eu fiz uma palestra sobre a inclusão digital dos idosos. Mas não é só a inclusão digital, é a inclusão em todos os aspectos. O idoso continua produzindo e deve produzir, como diz o salmista, plantado na casa do Senhor, certo? O idoso tem que acabar com essa ideia que idoso envelheceu para cuidar de neto. A mulher idosa, quando envelhece, não é para cuidar de neto. Quem pariu Mateus, que cuide. Então você cuidou dos seus filhos e agora os seus filhos é quem tem que cuidar dos seus filhos. E não você querer ser mãe ou pai. Não é por aí. Então a inserção é importante, que vocês participem, né? Eu sei que é um pouco mais difícil para aqueles que estão internos numa ILPI, mas a ILPI com certeza provoca, né, ou promove ações de interação, de integração, de inclusão das pessoas idosas dentro do próprio espaço. Os fatores sociais que produzem o bem-estar do idoso são aquelas atividades que agrupam valores. E aí entra a atitude religiosa, tá? Como fé, esperança, recompensa, experiência mística, entre outros. Não é só a questão física, porque quando se trata do bem-estar da pessoa idosa, tem esse lado físico que está entre o demográfico, o físico e o social, mas do ponto de vista espiritual, também atitudes que agrupem valores, que entra essa questão religiosa, questão de fé, da esperança em Cristo, né? Das recompensas. Essas recompensas são as bênçãos de Deus e as experiências místicas. Quando eu falo experiências místicas, é aquelas experiências que você tem com Cristo, que você teve com Deus e que isso faz parte desse grupo que vocês estão vivendo aí como ILPI, assim como fosse a igreja. Nós temos tudo isso. A fé, a esperança, a recompensa e experiências místicas que temos para contar uns aos outros. Então isso é muito importante para a qualidade de vida. Com relação a essas atividades religiosas, a pessoa idosa, ela transita em duas dimensões. Uma é a questão prática, isto é, o exercício da religiosidade no grupo que está inserido. Eu sei que quem está no ILPI, o grupo que está inserido, é aquele contexto ali da instituição de longa permanência. E nós outros que não estamos
numa ILPI, o grupo é a nossa igreja, é a SAF, é o PH, é a mocidade, é o presbitério, e essa é a questão prática. De estar envolvido com essas coisas. Uma outra é nominativa, né, que se relaciona com os comportamentos religiosos privados e informais, isto é, que ocorre no dia a dia, fora do contexto do grupo religioso. Como você está vivendo religiosidade como pessoa idosa fora da igreja? O que é que você está fazendo com o seu envelhecimento? Está cuidando dele? É importante. Assim como o apóstolo Paulo fez. Cuidou da socialização, quando escreve a Timóteo, ele fala isso. Cuidou da saúde, quando pediu a capa, e cuidou do conhecimento, quando pediu os pergaminhos. Não se pode negar que a religião, ela produz um bem-estar para a pessoa idosa, mas também é real que, com o passar dos anos, haja redução da participação ativa do físico idoso, e isso às vezes produz até no idoso mal. Por exemplo, hoje nós estamos impedidos por uma normativa do governo com relação à participação presencial nos eventos. Os idosos estão indo porque são teimosos mesmo. Desculpe aí a expressão teimosos, mas estão indo porque são teimosos. Mas há todo, né, se você, por exemplo, analisar o protocolo de todo o estado, todo o Brasil, você vai ver isso. Vai liberando as coisas, mas veja que o idoso está ficando lá para o fim. Isso cria uma certa angústia, às vezes, no idoso, porque ele não sabe quando vai poder vivenciar esse novo normal. Não vejo nada de novo. Mas estão dizendo que para o pessoal não ficar com raiva, eu vou acreditar que sim. Então, há uma necessidade disso. As pessoas ficam angustiadas, querendo ir para a igreja, querendo participar dos eventos, essas coisas todas. E não está conseguindo. Vai quebrando alguns protocolos. Por exemplo, se a gente for analisar uma igreja local que o conselho determina certo protocolo, quando você faz isso, você está desobedecendo o conselho. Não só o conselho que está seguindo as orientações de saúde pública. E a gente diz que a gente deve obedecer às autoridades e em determinado momento, tchau, tchau. Então precisamos ter esse cuidado da nossa religiosidade do ponto de vista privado ou informal. Então há uma redução e é lógico que eu espero que nós que somos idosos não vamos passar pelaquela ideia que eu comecei, né? A empresa está lá vendo que eu não preciso ir para São Paulo fazer o trabalho, porque aqui na beira-mar de Boa Viagem, sentado numa rede, tomando água de coco com o computador ao lado, eu estou produzindo. Espero que a igreja, a gente não faça isso, certo? Que a gente, com o tempo, comece a perder o medo das reuniões presenciais, tomando as devidas cautelas. Paulo, quando disse, traz a capa que está em Trôdea, é porque ele estava preso, prisão domiciliar, ele estava em isolamento. Então, o que acontece? Ele queria se proteger do frio. Então a gente tem que ir seguindo o conselho de Paulo, traz a capa que está. Qual é a nossa capa? É a máscara, é o álcool gel, é o distanciamento, é todas essas medidas que nos leva a evitar o mal maior. Até porque nós somos idosos, temos uma fragilidade física bem maior do que o pré-idoso. Agora, em muitos casos, a redução da participação ativa, como a aposentadoria, desenvolve uma maior participação nas atividades eclesiásticas. Tem pessoas que se aposentam, então, a partir daí começam a trabalhar mais para a igreja. As atividades religiosas não só ativa o físico e a mente, como também causa bem-estar psicológico. Isto é, contribui para o ajustamento do envelhecimento, que é responsável por boas relações pessoais. Quando a gente não tem um bem-estar psicológico, as nossas relações pessoais não são boas. E aí é quando eu digo que aparece a pessoa que é velha, reclama de tudo. Nada dá certo para o velho. Então, gente, a religião ela é capaz, né, é uma variável capaz de contribuir com a promoção do bem-estar da pessoa idosa. Ela não só trata do espiritual, mas do social, do moral e entre outros. Então, esse envolvimento aí que o IFEP faz com os idosos, do ponto de vista da religiosidade, vai produzir benefícios cognitivos e vai aumentar nos idosos que estão internos aí o sentimento de autoeficácia, de amor próprio e de segurança pessoal.
Aí começa-se a trabalhar, né? Esse é o grande desafio, fazer também que os idosos se sintam eficazes, né? Que eles tenham amor próprio também e segurança. Dos momentos de crise, a experiência religiosa pode revelar sentidos de vida e contribuir principalmente para as pessoas aposentadas e viúvas. No Brasil, ainda está começando pesquisas voltadas para o bem-estar da pessoa idosa. E a religião é um fator importante para o bem-estar, porque Cristo satisfaz. Então, Cristo satisfaz. Então, a proposta do IFEP não é só cuidar do físico, mas cuidar também do espiritual. E aí, com certeza, carece da ajuda de todos, idosos e pré-idosos. Voluntários, inclusive, né? Voluntários. A Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, ela tem um treinamento para voluntários, para trabalhar com idoso. Não é para ser cuidador, não é cuidador. É o voluntário, né? Aquele que vai se dispor de dar 2 horas por semana de atenção a um idoso que ele apadrinha. Então é importante que a família cuide do seu idoso. Mas também é importante que a sociedade olhe para isso, principalmente a igreja. Porque chegará um tempo que nós vamos ter o maior desafio é saber quem vai cuidar de quem.